Então, gente, a gente tem que criar estratégias para a gente viver num contexto cultural exagerado, com muita oferta de comida, de guloseimas, né? Quando eu estou falando de comida, eu estou falando de comida em geral, porque geralmente não são comidas naturais, não são comidas de verdade, né? A gente está falando de doce, de refrigerante, de cerveja, de muito açúcar, de guloseimas, né? Eu estou falando desse tipo de comida, principalmente. Quando você chega na casa de vó, geralmente ela vai te oferecer uma laranja, um leite desnatado, né? Geralmente são guloseimas, né? Então nós já acostumamos a mostrar amor com embuchar o outro. Mas tem estratégia da gente mostrar amor sem embuchar o outro. Ou tem estratégias da gente chegar na casa de alguém e mostrar amor a ele sem colocar aquele monte de comida para dentro. Percebe, gente? A gente não precisa dizer não, a gente não precisa fazer desfeita na pessoa. Mas a gente não precisa de cada casa que você vai, cada reunião, cada confraternização, cada colega do trabalho que faz aniversário. Gente, a gente come o tempo todo. Então, quanto mais você vai automatizando esse hábito de comer só porque viu, de comer só porque te ofereceu, você vai entrando no condicionamento da sua mente de que você fica procurando comer o tempo todo. A casa da minha mãe é um absurdo. Tem pão de casa, bolo todo dia, muita bolacha caseira, muita comida de interior. Exatamente, Mariana. Então, é um local onde as pessoas ali aprendeu que fartura é demonstração de amor. Então, essa pessoa que quer ter um peso saudável, um corpo saudável, ela tem que aprender a lidar com esse contexto de comer com o objetivo que ela quer ter. E tem estratégias para isso. É a mesma coisa, gente, da gente conviver numa casa onde todo mundo fuma. Mas eu não quero fumar, então eu tenho o direito de não ser fumante. Estou fazendo uma analogia meio tosca, mas é mais ou menos por aí, tá? Tenho o direito de não ser fumante. Só porque todo mundo fuma, eu não preciso fumar, mas tem estratégias para isso, tá? Muitas vezes a gente não tem coragem de recusar. Gente, eu vou falar por mim. Eu já comi coisa que eu nem gostava, porque eu não consegui falar não. Principalmente quando eu era adolescente, criança. Alguma coisa que a pessoa me oferecia e eu, nossa, detesto isso, mas como é que eu falo? Então vamos comer. Só, gente, que aqui é o nosso corpo. Como que você come uma coisa que você nem está aprovando aquilo? Então, muitas vezes a gente come sem querer e vai automatizando isso por não ter coragem de recusar, por ter medo do julgamento, por ter medo do não pertencimento. Nossa, o que a minha mãe vai pensar? O que a minha irmã vai pensar? Ela fez isso e chamou todo mundo. Tem estratégia para isso, gente. Tem estratégia. Condicionamento de uma vida toda. Gente, olha, uma vez, vou falar uma coisa que eu achei assim tão séria. Meu primeiro filho, eu fiquei muito perdida no primeiro filho. A gente acredita em tudo, a gente desacredita em tudo, é uma confusão. Para mim foi uma confusão. Eu cheguei na casa de um cunhado meu, ele pegou meu filho e saiu assim pela cozinha. Quando ele volta, ele estava dando a espuma da cerveja para o meu filho de 2 anos de idade. Eu fiquei sem saber o que fazer. Mas eu falei, não, eu tenho que falar. Aí eu peguei o filho do colo dele, 2 anos de idade. E falei, gente, mas ele tem 2 anos, ele não pode tomar cerveja. E meu cunhado falou assim, mas é só espuma, não tem problema. Percebe, gente, a gravidade da nossa cultura? Meu filho tinha 2 aninhos de idade tomando cerveja. Porque na cabeça do meu cunhado era só espuma. A gente tem sempre a desculpa que se não comer a pessoa vai ficar chateada. Cultural, cultural. O que a gente pode fazer, gente? Não, obrigada. Não, já peguei, isso aqui não viu, já comi. Que mal há nisso. Condicionamento de uma vida inteira. Gente, outro dia eu estava no supermercado, até mostrei para minha menina. Eu estava no supermercado, tinha uma criança de 3, 4 anos.
Eu não estou julgando, eu estou falando como é o nosso condicionamento. Juro para vocês. Ela estava com a mamadeira de Coca-Cola. Mamadeira de Coca-Cola. Sou descendente de italianos, na minha família se comia muito macarrão todos os dias. E tudo, gente, é contextual, contextual. Olha, hoje eu tenho 54 anos. Meu metabolismo é um. Quando eu tinha 15 anos, meu metabolismo era outro. Então, a gente tem que aprender a se colocar dentro do contexto atual em que você vive e como você quer viver hoje. Daqui a 10 anos, o contexto é outro. Daqui a 5 anos, o contexto é outro. Então, é por isso que a gente tem que sair do automático e ficar no autoconsciente para entender por que que eu como, mesmo quando eu não estou com fome. Então, a primeira etapa é entender o que que é fome de verdade. O que que é vontade de comer? A vontade passa. A fome de verdade não passa. Tem até uma piadinha, né? A vontade passa e a gordura fica, né? Então, gente, não ter coragem de recusar, você vai automatizando o hábito de comer, comer o tempo todo. Medo de pecar. Eu já comi muito no automático por medo de pecar, conforme a crença que eu tenho, inclusive religiosa. Eu tive que trabalhar essa crença na minha cabeça. Ah, não pode deixar comida no prato, então tem que comer. Aí os meus filhos deixavam comida no prato, aí eu comia a deles. Não tenho vergonha de falar nisso. Comia comida do prato dos meus filhos. Quem já fez isso, gente? Eu já tive no meu método uma coisa muito interessante, gente. Eu já tive no meu método mulheres que fizeram meu método e tinham medo de emagrecer e não sabiam. Elas tinham medo de emagrecer e se tornar o patinho feio da família nas fotos. O que que é isso? A família toda tem sobrepeso. A família toda come muito. A família toda tem exagero. E aí o que que acontece com a pessoa? Ela está naquele padrão de gordura, de peso, de doenças, ela está inserida no pertencimento contextual da família. E aí, na mente dela, no subconsciente, sem ela perceber, o que, que vai acontecer? Se ela emagrecer, ela vai ser o cisne. Ela vai ser a fina, elegante, magérrima, num contexto onde todo mundo está beirando 100 quilos. E ela não sabe. Mas no subconsciente, ela tem medo de ser diferente. Olha que grave isso, gente. A síndrome do patinho feio do emagrecimento. Por que que eu como o tempo todo, mesmo sem ter vontade? Porque eu tenho medo de emagrecer. Porque eu tenho medo de ser fina. Tenho medo de ter barriga chapada. Minha barriga. Minha mãe é gorda. Meu pai, minhas irmãs, minhas primas. É confortável esse contexto para mim. E agora eu vou inventar que eu quero pesar 60 quilos? Vou inventar que eu quero fazer caminhada? Vou inventar que eu vou ser diferente? Como que eu vou enfrentar esse desconforto? Porque eles não estão no meu contexto. Então, a pessoa, sem perceber, a mente dela tem medo de ser a diferente, de ser o patinho feio, que na verdade era um cisne. Vocês conhecem essa historinha, não é? Olha que interessante isso, gente. Fez sentido, gente? Fez sentido? Isso, gente, é o gatilho do pertencimento. Nós, seres humanos, queremos pertencer ao nosso meio. Nós queremos fazer igual ao nosso meio. Fez sentido, gente, para vocês isso? A síndrome do patinho feio. Eu não quero ser o patinho feio. Só que o patinho feio era um cisne. Peraí, mas todo mundo na minha casa, a minha mãe tem diabetes, colesterol, fez cirurgia cardíaca, teve AVC, a minha irmã também, as minhas duas primas fez cirurgia bariátrica, etc. E eu vou mudar minha mente para ficar magrinha? Ah, que injustiça!
Percebe, gente? Percebe como o contexto que você vive é intenso e dita os seus pensamentos. Isso é muito sério, muito sério. Por que que tem muita criança, gente, com síndrome do pânico, com depressão? Porque os pais estão nesse contexto. Entende? Por que tem muita criança obesa? Porque os pais estão nesse contexto. E por último, gente, eu vou falar da comida. Muitas vezes a comida tem sido trazido para você desde criança como acalento, como glamour, como poder, como segurança. Não comer, não ficar com o estômago vazio, tá sempre com o estômago vazio, tá sempre com o estômago cheio, embuchada, traz uma sensação assim de segurança, traz uma sensação de pertencimento, de força. Então, isso é um pensamento, é uma crença disfuncional que foi criada aqui. Que comer para encher, para embuchar, para engordar, para ter sobrepeso, é força, é poder. Luxo, é riqueza. Quantas pessoas pensam isso? Que comer bem, que ser saudável, é comer muito industrializado, é tomar cerveja. Então, isso é cultural, isso é cultural. Só que o que que acontece, gente? Vai automatizando, porque é o que a sua mente vai fazer para você, ela vai memorizando, ela vai gravando essas imagens de você comendo, repetindo, comendo. Ela vai gravando, ela vai arquivando no arquivo mesmo, um arquivo das memórias de comer toda hora. E quanto mais arquivos dessa memória você vai dando para sua mente, mais arquivos dessa memória ela vai pedindo, porque ela acredita que é isso que você quer. Percebe, gente?